Olá, hoje quero falar sobre 6 fatos a respeito de Jesus que talvez você não saiba. Já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve e compartilha. Primeiro, Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro, ou seja, não nasceu no Natal. O primeiro dos fatos sobre Jesus Cristo pode ser surpresa para alguns, ou não. Mas ele não nasceu no Natal, como a gente comemora, embora os cristãos e boa parte do mundo comemora no dia 25 de dezembro, a data em que Jesus Cristo veio ao mundo. Isso não poderia estar mais longe da verdade. A verdade é que esta data é apenas comercial, criada para celebrar o nascimento de Jesus e também para que as pessoas pudessem se reunir com seus familiares. A Bíblia não relata o dia exato do nascimento de Jesus Cristo, porém a data mais provável do nascimento de Cristo, segundo os historiadores, seria entre os meses de maio e setembro, pois a época de calor em Belém, a cidade em que ele nasceu. Isso porque dezembro é época de inverno rigoroso em Israel. Sendo assim, não haveriam condições para que uma criança nascesse em uma estrebaria e ser deitado em uma manjedoura com pouco ou sem nenhum agasalho, como aconteceu com Jesus. Segundo, os magos do Oriente não compareceram no nascimento de Jesus. Vocês conhecem a história dos 3 magos que vieram do Oriente trazendo presentes para o rei Jesus: ouro, incenso e mirra. A Bíblia conta que eles eram grandes estudiosos das estrelas e de onde eles moravam conseguiram ver a estrela brilhando. Assim lembraram da profecia que dizia que a estrela representava a chegada do rei à terra. Mas diferente do que todos pensam, eles não estiveram presentes no dia do nascimento de Jesus. Isso porque eles moravam no Oriente, que é muito distante da cidade de Belém. Como naquela época não haviam carros, o meio de transporte que eles utilizaram foram camelos, o que fez com que a viagem deles, dizem os estudiosos, durasse aproximadamente quase 2 anos. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes: ouro, incenso e mirra, o que faz com que a viagem deles durasse cerca de 2 anos. Veja que o fato de eles entrarem em uma casa, Jesus não se encontrava na estrebaria, e sim em uma casa. Não se sabe a quem essa casa pertencia, mas podemos ver que Jesus já havia algum tempo nascido. Outro fato que pode chocar você. Terceiro, Jesus Cristo não era pobre. Outro fato sobre Jesus Cristo é que as pessoas acham que ele era pobre e que passava necessidades, mas ao contrário do que todos imaginam, isso está longe da verdade. A árvore genealógica de Jesus contém o rei Davi e Salomão, que são considerados um dos homens mais ricos que já passaram pela terra. Então, por que todos pensam que Jesus era pobre? A explicação mais lógica para isso está no seu nascimento. Como Jesus Cristo nasceu em uma estrebaria, essa imagem do pobre menino Jesus é a que mais ressoa em nossas mentes. Mas existe uma explicação para que o nascimento de Jesus tenha acontecido dessa forma. Ele foi posto numa manjedoura para se tornar acessível a todos e a qualquer um. Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Dessa forma podemos compreender que ele se fez pobre em favor de nós, para que nos alcançasse com seu grande e imenso amor. Mas não teve uma vida miserável como muitos imaginam ou acreditam. Ele cresceu como um homem comum, em uma família bem estruturada e cheia de amor, onde não passou necessidade. Quarto, Jesus foi criado em Nazaré, uma cidade pequena e desprezada. Jesus Cristo, também conhecido como Jesus de Nazaré ou Nazareno,
Disso você já sabe. Mesmo tendo nascido na cidade de Belém, sua família teve que fugir por conta do decreto do rei Herodes de matar todos os meninos com até 2 anos de idade. Mas um dos fatos sobre Jesus Cristo é que a família dele se mudou para Nazaré, onde ele cresceu e viveu até a sua idade adulta. Mas o que você pode ainda não saber é que Nazaré é uma cidade muito pequena e possuía na época de 200 a 400 habitantes. Como era uma cidade do interior, algumas pessoas não levavam tão a sério. E há na Bíblia uma passagem em João, capítulo 1, 45 e 46, que diz: Felipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe: vem e vê. Ou seja, era uma cidade pequena e desprezada, e por conta disso fizeram chacota com Jesus por ele vir desse lugar. Não deram valor ao nosso mestre. Quinto, os soldados que o crucificaram brigaram por sua túnica. Nos tempos de Jesus Cristo era comum que as pessoas usassem túnicas, e as vestes de Jesus não eram diferentes, porém a túnica que ele utilizava era feita de linho e sem costura. Naquele tempo, apenas homens ricos usavam essa peça de roupa. Para que você tenha uma noção do valor da sua túnica, após crucificarem Jesus, os soldados lançaram sortes entre si para saber quem ficaria com a peça. Como podemos ver no texto de João 19, 23 ao 24. Tendo, pois, o soldado crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestiduras lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Desta forma foi cumprida a profecia que se encontra em Salmo de número 22 e versículo 18. Dividiram as minhas roupas e entre si lançaram sortes pelas minhas vestes. E o sexto é: Jesus não era carpinteiro. A Bíblia não relata em nenhum momento que Jesus era carpinteiro. É Mateus 13 e 55. Não é o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Judas e Simão? Pois é, meu querido, Jesus não era carpinteiro. A Bíblia diz que José, a profissão de José é mencionada pelo evangelista Mateus quando afirma no capítulo 13, versículo 55 de seu evangelho, que Jesus era filho de um carpinteiro, ou seja, tecton no grego quer dizer, ou tecton, termo grego que costuma receber várias interpretações, ainda que a tradição lhe atribuía estritamente a profissão de carpinteiro. O fato é que o título grego é genérico, sendo usado para designar os trabalhadores envolvidos em atividades econômicas ligadas à construção civil. Outras vertentes costumam considerar José como sendo um canteiro, ou seja, um operário que talhava artisticamente blocos de rocha bruta. A tradição expressa grega por carpinteiro se deve ao fato de que os padres da igreja e a própria Vulgata de São Jerônimo versavam-no para o nominativo latino, termo que denota o artesão. Se você não sabia, digita aí o que você não sabia e o que você já sabia. Comenta aí. Fica com Deus, que Deus te abençoe.